quem plantar o amor, união e amizade, dissipando a tempestade que retarda a colheita. Deus dirá: vinde a mim, fiel servidor. Abra o coração para o mundo de regeneração. Lá está a chave da salvação. Ditosos os que a caridade tenham praticado, ditosos os que lado a lado tenham caminhado, nada mais buscar-me, e as recompensas celestes virão. Ditosos os que a caridade tenham praticado, ditosos os que lado a lado tenham caminhado, nada mais buscar-me, e as recompensas celestes virão. E as recompensas celestes virão. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar em Barras, Piauí. Meus irmãos, dando início a mais um Evangelho no Lar, pedimos que cada um possa reservar um recipiente com água, pode ser um copo, uma garrafa com água, para ser frutificada ao final desse Evangelho com paz. Meus irmãos, para iniciarmos um processo de harmonização, depois dessas músicas lindas, vamos a uma leitura edificante. Caridade de tempo amplia-se na vida segundo as nossas necessidades, o tema sempre novo da caridade. Ninguém calcula a importância do pão que socorre o faminto, nem o valor do remédio que alivia o doente. Outras expressões de beneficência, contudo, vão surgindo e preciosas. Uma delas, que raramente refletimos, baseia-se na dádiva das horas, caridade do tempo, ao alcance de todos. Não há criatura impedida de exercê-la. Em qualquer clima social, semelhante cooperação é fundamento do bem. Um dia de trabalho gratuito no levantamento das boas obras. Uma semana tomada às férias para o concurso desinteressado às instituições que reúnem doentes menos felizes. Um horário de serviço puramente fraterno na esfera profissional para os que nos reclamam a experiência. Um momento de tolerância e respeito para os que se extraviam na cólera. Um minuto a mais de atenção para a conversa de alguém que ainda ignora o processo de resumir. Uma hora para a visita espontânea ou solicitada em que sejamos úteis. Todos podemos calar para que outros falem, extrair alguns instantes dos apertos do dia a dia para atividades edificantes,
empregar retalhos de repouso no estudo para conseguir esclarecer ou ensinar, suprimir um passeio ou uma distração para a felicidade de servir. Não nos esqueçamos de articular oportunidades em auxílio de outrem. Caridade do tempo, fonte de amor e luz. É com ela e por ela que a própria sabedoria divina nos ampara e nos reergue, corrige e aprimora, usando paciência infinita conosco através das reencarnações. Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Vamos agora à nossa prece. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nesse momento, possamos elevar o nosso pensamento ao alto, serenar os nossos corações. Amado Mestre Jesus, te pedimos nesse momento que se acerca de nossos lares, balsamizando o ambiente e carregando todas as más influências, todos os más pensamentos, todo o desânimo. Dai-nos a vigilância, potencializa a nossa fé, para que, nesses tempos em que vivemos, possamos, mesmo assim, resgatar o bom ânimo, baseado no Teu Evangelho e nos Teus ensinamentos. Te pedimos a permissão para iniciar este maravilhoso Evangelho e nos intui com os Teus ensinamentos, para que nós possamos levar uma mensagem edificante para esse dia de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, a beneficência. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se não procurasseis, senão a volúpia que proporciona uma boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. Não há senão as boas vontades, que são raras. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda a piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado seus divinos ensinos? Por que tampar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todas as suas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do abandono voluntário que fazeis desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei armas de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Não é senão o encorajamento que viemos vos dar. Não é senão para estimular vosso zelo e vossa virtude que Deus permite que nos manifestemos a vós. Mas, se quisesse,
não se teria necessidade senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num destino melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como se querer desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras, mas creio aquela que comecei, uma das que devem mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo, frequentemente, os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, no seu seio, no seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem e de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício, na alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Bom, meus irmãos, essa leitura do nosso maravilhoso Evangelho vai falar sobre a beneficência, né? E todos nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis, tempos muito difíceis, né? De incompreensão, onde os noticiários só nos trazem cada dia mais notícias tristes, né? E é o que vivenciamos, né? Todos nós sabemos, porque a tônica mostrada nas nossas lives, né, do Evangelho, o Evangelho do Lar, e nas nossas palestras públicas, é que nós vivemos num mundo de transição, né? E tempos difíceis, eles fazem homens fortes, mas tempos fáceis, eles constroem homens fracos. E homens fracos criam dificuldades. A maioria de nós estamos buscando respostas. Muitas vezes questionamos, lamentamos, e muitas vezes no momento de fraqueza duvidamos, fraquejamos na fé. É preciso que se entenda, né, que o dever, ele nos cerca, ele nos chama, inspirado na vivência de Jesus Cristo, que não construiu bens materiais, que não teve posses, que viveu e nos ensinou, nos alertou, nos alerta nos dias de hoje, sempre vai fazer isso, para que nós entendamos que nós vivemos em comunidade. O nosso meio não é somente a nossa família biológica, que muitas vezes a resposta para todos os males, para todas as dificuldades, a chave para a felicidade, ela certamente está em cada um de nós procurar ter um olhar diferenciado para o nosso próximo. E é no ato de servir, né, é no ato de comparar, sabendo comparar,
as nossas dificuldades com as dificuldades do outro, né? E nesse despertar, nós vamos ver que as nossas dificuldades são mínimas, acreditando que tudo tem um propósito e que tempos difíceis, né? Porque vivemos nesse mundo de provas e expiações, e o propósito é nos melhorar. Então, certamente há um propósito para cada um de nós. Então, o Evangelho de hoje, ele nos convida a ter esse olhar diferenciado, essa caridade de tempo, o ouvir, né? Quantas pessoas não estão distantes de nós, e nós distantes dessas pessoas, de repente um esperando o outro, um telefonema, um contato, um olá. Quantas pessoas não querem nesse momento um ombro amigo, uma palavra edificante? Quantas? Será que não existe um pouco de egoísmo em nossas ações? Né? Será que não existe esse egoísmo em nossas pretensões? Só vivemos muitas vezes o eu, né? As minhas necessidades, as minhas dificuldades. Né? Quantas vezes um gesto de simples, um sorriso, um muito obrigado, ou será se muitas vezes o que nos comove é fazer algo por alguém e não receber aquela gratidão? Será se isso seria suficiente perante ao que Deus tem reservado para nós? Será se está havendo caridade? Porque a maior da beneficência é a caridade. Porque a caridade, ela não escolhe. A caridade, ela não busca retribuição. Porque todos aqueles que buscarem o reconhecimento, que lutarem pelos bens terrenos, com certeza, no momento, digamos assim, do julgamento, certamente Deus vai nos dizer que nós já tivemos a nossa recompensa. E o que é tudo isso que nos cerca? Será que, por maiores que sejam esses bens materiais, aquilo pela qual nós brigamos, às vezes herança, às vezes trabalhamos muito, né, esquecemos da família, será que tudo isso, esses tesouros, tem um valor minimamente comparável com os bens prometidos por Jesus? Quando é que nós vamos saber que essa vida biológica ela se encerra? Mas Jesus já nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Meu reino não é deste mundo, ou seja, é onde estão os corações puros. Então, vamos procurar nos servir nessa caridade de tempo, nessa caridade sem buscar o reconhecimento, sem buscar essa gratidão, porque as pessoas elas não vão ser capazes de dar o que elas não têm. E a verdadeira caridade, ela não busca isso. Ela não busca esse reconhecimento. Ela não busca a ostentação, a publicação em redes sociais. Ela é silenciosa. Por isso é que o capítulo diz, né, que vossa mão esquerda, né, não saiba o que dá a nossa mão direita. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Caridade é essa que se pode manifestar de diversas formas, pela doação de tempo, né? Ouvir as pessoas, levar uma palavra amiga, estar próximo. Quantas pessoas muitas vezes não só querem um abraço, né? Uma palavra diferenciada, né? Deus te abençoe, dias melhores virão. Isso passa. A história nos mostra isso. Qual desses grandes imperadores foi eterno no corpo biológico?
Então, pelo que nós estamos lutando? Será que nós estamos retribuindo minimamente o que nós recebemos do nosso maravilhoso Criador? Qual tem sido o nosso olhar perante o Evangelho do Cristo? Quando nós começarmos a praticar essa caridade, a nos desprendermos do orgulho, da vaidade, as nossas dores, as nossas inquietações, elas vão se dissipar. Que saibamos pedir no momento das dores, que a força necessária para suportá-la. Porque seria aqui hipocrisia dizer que todas as dores vão cessar. E é preciso saber definir o conceito de dor, porque tudo passa. Então, se não é eterno, então vai passar. Então, é preciso esse propósito da reforma íntima, de nos melhorarmos. E às vezes é difícil, porque cada um de nós carrega consigo a consciência dos nossos atos falhos. Quantas vezes nós não acordamos com sentimentos de tempos atrás, que fizemos de errado, a nossa consciência nos acusando, e muitas vezes alguém vem nos lembrar do que nós fizemos. É difícil. As pessoas vêm criticar quando nós queremos mudar. Gente, se essa mudança é em direção ao Evangelho de Jesus, não importa a religião, é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Jesus não vai olhar pelos nossos atos falhos, pelo que nós fizemos. Ele vai olhar para o novo homem, para a nova mulher, para o homem de bem. Porque se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas atitudes no hoje. Nós não podemos voltar e mudar tudo, nem muito menos apagar. O que nós podemos é construir no hoje uma nova história. Então vamos nos despir do orgulho, da vaidade. Vamos parar de nos criticar. Vamos fazer autoavaliação, mas não para nos apequenar, mas para buscar a cada dia subir um degrau dentro desse processo de evolução moral, tá? Porque é preciso que nós busquemos nos melhorar, porque alguém doente não tem como cuidar do outro. Por isso que uma das máximas do Evangelho é que nós devemos amar a si mesmo. Mas esse sentimento não pode ser de orgulho nem de vaidade. Não pode ser egocêntrico. Né? Tem que se amar no sentido de se perdoar, né? De se conhecer e estender esse olhar, de ser luz, de projetar luz no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja. Ou seja, uma vez recebendo esses ensinamentos, através de alguém próximo, não interessa qual a religião, mas que para essa luz divina que já existe dentro de nós, que ela possa brotar com mais intensidade. E onde há luz, não há trevas. Aonde os sentimentos puros se elevam, todos os maus sentimentos desaparecem. Porque o mal só existe na ausência do bem. A escuridão só existe na ausência da luz. Então, boas ações de cada um de nós, a partir do hoje, ou de quem já se propôs a seguir esse caminho, ele vai, com certeza, colocar uma pedra no que nós fomos. Observe que Jesus não julgou, nem muito menos condenou. Nós é que muitas vezes estamos entrando em pré-julgamento, julgamento e até condenando as pessoas. Então, quando nós entramos nessa onda mental
proposta pelas pessoas, pelas notícias, nós vamos estar criando em volta de nós, atraindo para cada um de nós tudo que é ruim, tá? Então, que possamos exercer essa caridade do ouvir, né? Que possamos fazer melhor as nossas escolhas, evitar comentários desnecessários, ter ouvidos, ter um ombro amigo, ter uma palavra amiga às pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso caminho. Então, irmãos e irmãs, essa é a tônica da mensagem desse capítulo, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, né? No item 12, que fala sobre a beneficência. Então, nesse momento agora, nós vamos nos encaminhar para a nossa prece de encerramento. Meus irmãos, logo após a prece de encerramento, teremos o passe. Então, quem ainda não reservou o seu recipiente com água, reserve para que esta água ela seja fluidificada e sirva de remédio para cada um de nós. Fechemos os nossos olhos, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a Maria, Mãe Santíssima. Pai querido e de infinita bondade, agradecido nós nos encontramos por mais um evangelho, por mais um momento, Senhor, de reflexão, de oração, de assistência a todos nós, aos nossos corações sofridos. E te pedimos, Senhor, visita a todos os lares que estão conectados conosco hoje, que Senhor Jesus Cristo ampare, console a todos os nossos irmãos e irmãs que estão participando desse evangelho, seu ambiente doméstico, seus familiares, que as nossas preces sejam, Senhor, como correntes de luz, que envolva e ampare a cada um, dando a firmeza, a fé, a consolação necessária às suas mazelas. Senhor, mas também te pedimos por todos os lares do planeta Terra, por todos os nossos irmãos que estão passando por uma aflição, por uma dificuldade, pela solidão, desespero. Estão, Senhor, desamparados. Que as nossas preces sejam, Senhor, como um tônico salutar, que possa restituir as forças, a fé, a energia para continuarem a jornada. E aqueles nossos irmãos que estão enfermos, em seus lares, em casas de saúde, nos hospitais, ou até mesmo, Senhor, nas praças, embaixo da ponte, que estão mendigando, estão passando por privações, humilhações, que possa, Senhor, a luz divina resplandecer sobre os seus olhos, clarão de amor, possa envolver a cada um desses irmãos e sustente a sua fé, sua confiança em dias melhores. Pois tudo de ruim, todo esse sofrimento passará, Senhor. Também te pedimos por aqueles nossos irmãos que, infelizmente, estão ainda no mundo do crime, do tóxico, da prostituição, da corrupção. Que a consciência desses irmãos desperte e possam responder pelos seus atos errados e se redimir, Senhor, para praticar o bem, para mudar, se tornarem pessoas melhores, enquanto ainda estão na caminhada da reencarnação. E aqueles que já partiram para o plano espiritual, tem misericórdia de seus corações. Aqueles que foram acometidos pelo Covid-19 ou outra enfermidade, sejam tratados no plano espiritual. E aqueles que cometeram suicídio, tem misericórdia, Senhor, de seus espíritos, pois passam por um sofrimento muito grande.
abranda esse sofrimento. E se for possível, Senhor, resgate a cada um. Envia teus emissários de luz a todo canto deste planeta Terra, socorrendo e amparando, espalhando luz de consolação. Ilumina todas as religiões, a todas as casas espíritas, que possam passar, Senhor, por dificuldades, por empecilhos, que cada trabalhador possa perseverar e trilhar o caminho da seara divina. E aqueles, Senhor, que estão se candidatando à reforma íntima e ao trabalho do bem, possam encontrar 1000 ocasiões ou mais para exercer a caridade, hoje refletida nesses comentários, nesse evangelho. Ilumina, Senhor, também os nossos animaizinhos, que são os nossos auxiliares. Desperta, Senhor, o coração daqueles irmãos que ainda estão maltratando esses seres tão frágeis, para que desperte. Pai, nos ilumina, nos abençoa. Te agradecemos sempre. Mas, Senhor, te pedimos nesse momento permissão para encerrar este evangelho bendito. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, nesse momento agora nós iremos ser encaminhados para o passe. Continue conosco. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam.
Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo